Pensando Direito. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez, estou aqui na Campus Advocacia e venho para a gente conversar um pouquinho sobre os nossos direitos. Como eu prometi ao final da semana passada pelas minhas redes sociais, esse mês a gente vai falar sobre o Fevereiro Roxo. Dentre os muitos itens trabalhados dentro do mês de fevereiro, no item na questão da saúde, né? Eu optei pelo Fevereiro Roxo, tá? Que é o mês de combate e prevenção ao Alzheimer, a lúpus e a fibromialgia. Eu vou começar hoje falando sobre a fibromialgia, né? Eu vou desmembrar cada uma das doenças para que a gente consiga trabalhar de forma mais específica, não tão generalista. E eu escolhi a fibromialgia porque ela é uma doença que a gente ainda conhece muito pouco, a nossa sociedade conhece muito pouco, e aquele que desenvolve a doença, né, que tem a doença, ainda sofre muito preconceito. Então, eu vou começar hoje falando sobre a fibromialgia. Vem comigo. Então, vamos lá. A fibromialgia, assim como a lúpus e como a Alzheimer, ela é uma doença sem cura, tá? E no caso da fibromialgia, a gente não tem ainda também definida, a ciência ainda não encontrou quais são as causas da doença. Então, a gente tem uma doença que ela não tem cura, a gente ainda não sabe exatamente as causas, né? Mas a gente sabe o que é, né? A fibromialgia é uma síndrome, e a gente sabe como tratá-la. Ela precisa ser tratada para que seja conferida àquele que detém a doença, né, que desenvolve a doença, o mínimo de dignidade. Então, eu como advogada, operadora do direito, principalmente como ser humano, né, prezo muito pela questão da dignidade da pessoa humana. Então, acho que a gente precisa muito conversar sobre esse tema. Então, vamos lá. A fibromialgia, como eu mencionei, ela é uma síndrome, tá? E o que é essa síndrome? Ela ataca na forma que o nosso cérebro ele interpreta, o nosso corpo interpreta os estímulos que são recebidos. Então, ela ataca os nossos neurotransmissores, perdão. Então, dessa forma, existe uma interpretação exagerada dos estímulos recebidos. E como consequência, o que a gente tem? A gente tem que os portadores, aqueles que desenvolvem essa doença, eles têm dores muito fortes, principalmente musculares, né? Ou hipersensibilidade das articulações, tá? Eles têm disfunções do sono, então alguns desenvolvem insônia, outros desenvolvem a questão do sono não reparador, então é um sono que você tem que ele não repõe as energias como deveria repor, né? Ele não te renova, a gente não entra naquele sono reparador. Ele pode atacar ainda as funções intestinais, gera ainda ansiedade e depressão. Então veja, é uma doença sem cura e com consequências muito graves, muito severas na vida daquele que as detém. Então a gente precisa conversar sobre isso. O que acontece? A fibromialgia hoje, se nós separarmos em um grupo de cada 10 pessoas, tá? De 10 pessoas, dentro dessas 10 pessoas, 9, falei certo, 9, eu já ia fazer assim, 8, 9 pessoas são mulheres, tá? Entre 30 e 60 anos. Então, veja, a gente está falando de um grupo de 10 pessoas, 9 são mulheres da faixa etária de 30 e 60 anos. Então, nós mulheres temos uma propensão infinitamente maior a desenvolver a doença do que os homens. Como a gente não sabe as causas, a gente ainda não sabe exatamente o porquê. Certamente, acredito eu que é algo de cunho genético, mas a gente não sabe. Mas vamos lá, o que a gente tem na prática? É uma pessoa que não dorme bem, que tem problema intestinal, que tem depressão, ou seja, que tem uma série de fatores que certamente tornam quase nula a qualidade de vida dela. E como o que a gente tem de consequência com isso? Bom, no meio social, quem sofre da fibromialgia acaba sendo extremamente julgado. Né? Por quê? Porque os amigos não entendem, a família não entendem, não conhecem a doença e se cansam, né? Se cansam de ter uma pessoa sempre reclamando e se queixando, né? De dor e de cansaço e de fadiga e os quadros de depressão que vêm e vão. Então, como a família e os amigos eles desconhecem a doença, eles julgam essa pessoa, né? Infelizmente, a gente ainda tem a questão do julgamento como se fosse uma pessoa fraca, como se fosse uma pessoa que faz corpo mole, uma pessoa que, né? Que não queira trabalhar. E aí, na esfera do trabalho, o que você tem é que é praticamente impossível você ter um portador da doença, porque na verdade, né, que desenvolva a doença em algum momento da vida, é quase impossível que essa pessoa seja alguém de fato produtivo, né? Como é que você produz, como é que você trabalha se você sente dor todo o tempo, se você não dorme, se você não tem o seu intestino regulado, né? Se você sofre de depressão, né? Que a gente sabe que é uma doença que apresenta quadros, né? Crises, a pessoa que tem depressão uma hora que está aqui, outra hora está aqui.
Então, assim, é complicado você viver, né? Você conviver com a fibromialgia. Seja pelo teu quadro clínico, seja pelas dores que você sente, seja pela depressão, ou seja pelo julgamento social, né? Pela quase exclusão social que essa pessoa acaba sofrendo. E aí vinham as questões na prática, tá? A gente já entendeu qual é a doença, o que é a doença, e a gente já conhece um pouco do sofrimento que ela acarreta, mas aí na prática, como é que fica? Quem tem a fibromialgia tem direitos diferenciados, não tem direitos diferenciados? Bom, na verdade, agora, no dia 5 de fevereiro, a gente teve uma mudança excepcional, quer dizer, a gente teve a aprovação final por uma mudança excepcional em favor daqueles que têm a fibromialgia, né? Porque o que acontece? Quem tem a fibromialgia já tinha o direito, né, ao acesso aos benefícios da Previdência Social. Então, você poderia requisitar o auxílio doença, né, ou ainda, dependendo do quadro, aposentadoria por invalidez. Sendo que existia o requisito na lei específica sobre esses benefícios de que para que você fizesse jus, para que você tivesse o direito ao auxílio, que você fosse contribuinte por pelo menos 12 meses ininterruptos, né, para que você adquirisse a qualidade de segurado. E quando houvesse, em algum momento, houvesse uma interrupção nesses 12 meses, você perderia a qualidade segurada e teria que fazer recolhimento de 1/3, enfim, tinha uma série de regras que dificultavam, na verdade, que criavam uma carência de no mínimo 1 ano para que você conseguisse dar entrada nesse benefício, que você fizesse jus a esse benefício. Bom, isso muda porque a gente teve o projeto de lei 4.399 de 2019, que foi aprovado em definitivo agora no dia 5 de fevereiro de 2020. Então, o que isso quer dizer? A partir de então, né, agora o projeto de lei teve todo o processo legal e teve aprovação final agora, a gente já tem o texto final. E qual será a consequência prática disso? Extingue-se a carência para o acesso aos benefícios. Tá? O que isso quer dizer? Fiquei doente, de imediato terei o direito ao auxílio? Não. O que isso quer dizer é que acaba aquela carência, né, que absurda, de 1 ano para você poder ter a concessão do benefício, porque antes você tinha essa carência dos 12 meses ininterruptos, né, que você tinha que adquirir a qualidade de segurado. Então, pelo menos 1 ano aí você levaria para conseguir ter direito nessa carência, para que você tivesse o direito a dar entrada nos teus benefícios. E tinha uma série de outras questões, né? Se você começasse a pagar depois do desenvolvimento da doença, você não teria direito, só teria direito se houvesse agravamento da doença. Então, era bem complexa essa questão de você ter acesso aos benefícios do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Hoje, né, a gente teve aí a aprovação definitiva desse projeto-lei e aí cessa essa carência. É claro, você continua tendo a necessidade, continua sendo imprescindível, né, que você faça a análise clínica, que haja o fechamento do teu diagnóstico, né, que você passe pela perícia específica para que seja diagnosticado de fato e constatado a existência da doença. Mas uma vez constatada a fibromialgia, você não tem mais a necessidade daquela carência dos 12 meses aí, de 1 ano, para que você conseguisse adquirir a qualidade de segurado, né? Enfim, essa carência, uma vez que você tem os requisitos, né? Que você tenha comprovado, que você passe pela perícia e comprove-se a questão da existência da fibromialgia, você não tem mais a carência para dar entrada no auxílio-doença ou na aposentadoria por invalidez. Lembrando que são 2 institutos diferentes, né? No auxílio-doença, você dá entrada quando você fica afastado das suas funções laborais por mais de 15 dias, né? Por decorrência de alguma doença. Enquanto a aposentadoria por invalidez, ela resulta da aquisição de uma característica, né? De uma doença que incapacite de fato a pessoa para o trabalho. Então, na fibromialgia, assim como na verdade como acontece em muitas outras doenças, não necessariamente você precise começar com auxílio-doença para passar para a aposentadoria por invalidez. Tudo depende do seu quadro. De verdade, de fato, é que, na verdade, o que a gente vê na prática é que as pessoas acabam começando com auxílio-doença e à medida que vai se prorrogando o benefício, a doença acaba evoluindo e aí a gente acaba entrando com a conversão, né? A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.
Mas há muitos casos, não são poucos, em que dá-se entrada imediatamente na aposentadoria por invalidez. Aí vai ser uma questão de análise de caso a caso, do seu quadro clínico, né, da perícia que você vai realizar, para que você venha aí a ter direito à aposentadoria por invalidez ao invés do auxílio-doença. E aí realmente vai ser muito do caso a caso, tá? Então é uma importante vitória que a gente teve. Por outro lado, o que não se resolveu ainda, mas está caminhando, e claro, tão logo seja resolvido, eu vou ter o prazer, se Deus quiser, de vir aqui falar para vocês de que foi resolvido, é que, embora a fibromialgia ela seja reconhecida já como uma doença crônica, né, uma doença que vai te acompanhar aí pelo resto da vida, porque não tem cura, ela ainda não te garante, né, os mesmos benefícios do PCD, né, que é o portador de doenças, o portador de necessidades especiais, perdão, que a gente chama do quadro aí de pessoas com deficiência, né, que é o PCD. E eu entendo que deveria sim haver essa adequação, tá? Essa extensão. Quando você trata de PCD, né, de pessoas com deficiência, você tem todo um rol de direitos, né, que se houver a inclusão, né, do portador de daquele que adquire, aquele que desenvolve a fibromialgia dentro desse quadro, vai ser ampliado aí o rol de direitos de quem tem fibromialgia, né? Já existe, na verdade, um projeto de lei do Dr. Leonardo, tá, que está em trâmite, mas inclusive encerrou-se no ano passado o prazo para as emendas, de início na página do Senado, né, que é onde eu acompanho a evolução desses projetos de lei, que é uma fonte mais segura, né, por assim dizer. Consta a informação de que não houve emendas, tá, esse projeto de lei. É o projeto de lei 3010 de 2019, mas ele ainda não teve conclusão, né, não teve ainda aprovação definitiva. Mas está caminhando e eu espero que isso seja de fato aprovado, e se assim o for, aí eu vou voltar com vocês para a gente falar sobre a lista de direitos que aí aquele que desenvolve a fibromialgia vai passar a ter, que serão os mesmos direitos que as pessoas com deficiência têm, que aí inclui isenção de impostos, né, como IPVA, de impostos na compra de carros, uma série de coisas que hoje o paciente de fibromialgia não tem. Então hoje, basicamente, o direito que o paciente de fibromialgia tem é o acesso ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Antes havia a questão da carência, né, de um ano aí, a questão das 12 contribuições, que hoje a gente não tem mais. Mas é preciso pontuar uma questão. Antes desse projeto de lei, né, e que agora foi aprovado de forma definitiva, havia uma discussão quanto àquele acréscimo dos 25% quanto da aposentadoria por invalidez, né? Que quando há aposentadoria por invalidez, quando o paciente, a doença que acomete o paciente, faz com que seja imperioso para ele ter um acompanhante, né, para que ele consiga sobreviver. Há doenças que incapacitam a pessoa a esse ponto, ela precisar de um acompanhante, de uma pessoa fixa, de um cuidador, você acresce o valor da aposentadoria de 25%, né? Existe essa possibilidade. Com esse projeto de lei que foi aprovado, já encerra-se essa discussão, tá? Não existe a possibilidade da concessão dos 25%, porque não entende a fibromialgia como fato gerador dessa necessidade de fato de um acompanhante. Entende-se sim que pode haver incapacidade para o trabalho, mas fica pacificada aí a questão dos 25%, que não agrega no caso da aposentadoria por invalidez, tá? Não cabe esses 25%. Então, nesse momento, esses são os direitos que a gente tem. É muito complexa a questão da fibromialgia, do tratamento, porque o tratamento da fibromialgia, ela segue duas vertentes. A vertente que é medicamentosa, que você vai fazer o tratamento com antidepressivos e neuromoduladores, tá? Que vão atuar no teu cérebro, justamente indo em cima desses neurotransmissores e equilibrando a forma de recepção desses estímulos. Então, são ferramentas muito eficazes na redução da dor. Ela não necessariamente elimina a dor, mas ela reduz de fato, de forma muito considerável, essas dores, essa hipersensibilidade nas articulações. E em paralelo existe a necessidade de uma alimentação extremamente regulada, extremamente saudável, prática de atividades físicas especializadas. Então é um tratamento que ele demanda dinheiro, é um tratamento caro,
né? Não é um tratamento que tem todas as modalidades abrangidas pelo SUS, então ele demanda tempo e dinheiro, ou seja, ele exige daquele que detém a doença um investimento de tempo e dinheiro. Então realmente é muito complicado você conseguir conciliar uma vida profissional, né, com o tratamento. Porque, por exemplo, a prática de atividades físicas, para que ela seja eficaz no tratamento, no combate, no controle da doença, ela precisa ser praticada pelo menos 5 vezes na semana. E aí vai incluir desde práticas aeróbicas, que são extremamente recomendadas, até alongamento e principalmente exercícios de fortalecimento. Então, e fora o próprio quadro de depressão, né, as dores, enfim. Então, de fato, é uma doença que eu entendo extremamente incapacitante para o trabalho. É claro, isso cabe ao médico, né? Não cabe a mim, que sou advogada. Cada caso será analisado pelo médico. Mas então fica aí, né, para vocês um pouquinho sobre a fibromialgia, para que a gente, né, seja um pouco mais moderado no nosso julgar, se coloque um pouquinho no lugar do outro. Conheça um pouco sobre a doença também, porque muito é da falta de conhecimento, e que a gente conheça para aqueles que têm, ou aqueles que ele tem a doença, ou que tem um parente que ele tem, alerta ele, conversa sobre o direito, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né, na medida do possível, buscar os tratamentos pelo SUS, o que for viável fazer dentro do SUS, né, mas que principalmente a gente consiga, de forma mais ampla possível, ajudar a contribuir para que aquele que sofre, que é acometido por essa doença, tenha o máximo de qualidade de vida possível, tá? Então ficamos somente no aguardo realmente da evolução do projeto de lei 3010 de 2019, para ver aí como é que vai ficar essa questão, se haverá a inclusão, a extensão para os pacientes de fibromialgia dos direitos que hoje são aplicados às pessoas com deficiência, né, ao pessoal do quadro de PCD. Assim que tiver novidades, eu volto aqui e comento com vocês. Um grande beijo, um bom dia e até a próxima.